Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa aula sobre engenharia econômica aplicando o método AHP, ou Analytic Hierarchy Process, ou em português, análise hierárquica do processo. Na aula de hoje, que foi 28/4, nós vimos bem breve uma aplicação no estudo de caso. Essa aula será breve apenas para mostrar a modelagem e como foi feito o estudo de caso. No estudo hoje, por apenas para fins didáticos, nós trabalhamos com julgamentos plenos, tá ok? Apenas para verificar a dispersão entre cada jogador. Neste exemplo aqui será mostrado como é feito corretamente análise em problema de negócio, em viabilidade econômica. Então vamos avançando. Modelagem. Para aplicar o método HP, segue-se uma escala fundamental, que vai de 1 a 9. Sendo 2, 4, 6 e 8 são os valores intermediários, ou valores de dúvidas, segundo Saatchi, 97. Avançando, para realizar julgamentos, nós temos que construir uma hierarquia, segundo Schmidt 2010. Primeiro nível é objetivo, seguido pelos critérios, caso haja subcritérios e, por fim, as alternativas. Tá ok? Por isso que chama análise hierárquica do processo. Então, como é feito? Os julgamentos são feitos de 1 a 9, conforme comentado anteriormente. E depois calcula-se o alto vetor, que é obtido pela média geométrica da coluna. Tá ok? Feito isso, deve-se normalizar o alto vetor. Então, soma-se cada linha do alto vetor, tá ok? E normaliza esse dividido por esse. Logicamente, na normalização, a soma será igual a 100%. Depois, acha-se o alto valor. Primeiro passo é somar cada linha, tá ok? Lembrando que os julgamentos obedecem à teoria da matriz recíproca. O que é isso? Os elementos que estão à esquerda da diagonal principal são o inverso dos elementos que estão à direita. Nesse caso, C1 é 1 sobre 7 vezes mais importante que C2. Logo, C2 é 7 vezes mais importante do que C1. Depois, calcula-se o lambda max. Como isso é feito? O valor somado de cada linha multiplica-se pelo vetor normalizado, tá ok? Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes isso. Depois o Saatchi criou chamado índice de coerência e razão de coerência. Por que criou esse índice? Imagine o seguinte, se C1 é 2 vezes mais importante que C2 e C2 3 vezes mais importante que C3, logicamente C1 teria que ser 6 vezes mais importante que C3. Então, logicamente, nem sempre esse julgamento ocorrerá. Por isso que Saatchi propôs o índice chamado de razão de coerência. Então, é lambda max menos n dividido por n menos 1. Depois vamos encontrar o RC, que é o IC sobre IR, sendo IR dado pelo Saatchi, chama índice randômico, tá ok? Se o IRC for inferior a 10%, significa que os julgamentos estão consistentes. E algumas particularidades quando nós temos atributos diretos e indiretos. No caso de receita, ou seja, quanto mais melhor, basta normalizar. Soma-se cada valor dividido pelo valor somado, tá ok? Isso chama normalização. Quando temos atributos indiretos, deve-se, no caso aqui, despesa, deve ser feita qualquer lógica. A maior despesa terá que ter o menor peso, tá ok? E a menor despesa terá que ter o maior peso. Isso é feito primeiramente pela harmonização, que é a soma, depois pega-se a soma e divide por cada posição da matriz. Aí depois você normaliza, tá ok? Uma aplicação bem rápida, obedecendo esses passos, no RU 2008, SAT 97, Vai de Cunard 2006 e Salomão 2004. Construir as hierarquias, definir as prioridades e depois avaliar as consistências lógicas. Nós temos aqui, objetivo, selecionar emprego. Esse exercício foi tirado de Schmidt 2010. Nós temos aqui 3 critérios, salários, oportunidades e localização. Seguido pelas alternativas, emprego A e emprego B.
Então, fazendo esses julgamentos para os critérios, vamos obter o seguinte aqui. Que o CR foi de 1,29%, ou seja, os julgamentos estão coerentes. E eles nos julgamentos para cada alternativa em relação a cada critério, vamos obter essa matriz. Ok? Como nós temos uma alternativa já numérica, que é o valor de salário, então nós temos o emprego A paga 2.000, o emprego B paga 2.450. Logo, quanto maior, melhor, basta normalizar. Soma-se, no caso 4.450, pega esse 2.000, divide por 4.450, vamos obter esse peso. E seguido por esse peso, tá ok? E ao fim, nós construiremos a hierarquia. Nós temos os pesos para os critérios e os pesos para cada alternativa em relação a cada critério. E por fim, vamos criar a matriz de decisão. Nós temos aqui critérios, em vermelho os pesos dos critérios, A1 e A2 são as alternativas. Como obtemos agora o vetor de decisão final? Basta multiplicar esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Obteremos esse valor. Depois, esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Tá ok? Conclusão: emprego A deve ser selecionado, nesse caso. Lembrando que os julgamentos são paritários, ou seja, o número de julgamentos obtido por essa equação. N é somatório de N vezes N-1 dividido por 2. Na verdade, essa é a forma combinatorial, ou seja, análise combinatória. Também é possível fazer análise de acessibilidade, tá ok? Que nós faremos aqui para C1, ou seja, até que ponto podemos aumentar esse peso com que a decisão mantenha-se a mesma. Então é feito da seguinte forma: onde está 100% aqui na matriz, nessa posição aqui, pegaremos os valores aqui, ó, 45, arredondando, 45 e 55. Onde está aqui 9,38, vamos pegar o vetor de decisão, tá ok? Depois aplicando essa equaçãozinha aqui para 0, depois para 10% e assim por diante, obteremos esse gráfico. Ou seja, até mais ou menos 83%, peso 0,83, a decisão não muda. Acima desse valor aqui, vocês podem perceber que a alternativa A1 seria a selecionada. Vamos agora para o estudo de casos da aula de hoje. Tá ok? Na aula de hoje nós fizemos um estudo de casos apenas com essas informações, de propósito. Agora vamos aumentar. Então, um grupo de investidores está avaliando alternativas para iniciar um novo projeto em geração de energia elétrica. Então, na reunião que aconteceu, foram pensadas as seguintes alternativas: termoelétrica a gás, hidrelétrica e usina nuclear. E houve um consenso que os critérios que deveriam fazer parte da escolha fossem os seguintes: taxa interna de retorno, TIR, prazo da conclusão da obra, os riscos ambientais e a confiabilidade nos fornecimentos de energia. Conforme eu comentei com vocês hoje, um dos grandes benefícios de usar métodos por múltiplos critérios, sobretudo o AHP, é o seguinte: que nós podemos criar um vetor de consenso entre as várias opiniões. E isso é muito interessante, tem implicações em finanças, em qualquer outro segmento. Tá ok? Foi dado também as seguintes alternativas: TIR, os seus valores, prazo da conclusão da obra, riscos ambientais e confiabilidade. Tá ok? O primeiro passo é montar a hierarquia. Então nós temos essa hierarquia aqui. Nós temos aqui a escolha. Escolher a opção de investimento. Esse é o nosso objetivo, ou meta. Critérios: é o prazo, riscos ambientais, confiabilidade e TIR. Tá ok? E as alternativas são as mesmas para cada critério. Perfeito. Faremos agora no Excel. Então nós temos aqui C1, C2, C3, C4. Tá ok? Representando TIR, prazo de conclusão da obra, riscos ambientais e confiabilidade. Tá ok? A1 é termoelétrica, A2 hidrelétrica e A3 nuclear. Então, o primeiro passo agora, nós faremos julgamentos para os critérios. Então, nós temos aqui uma matriz 4x4. Tá ok? Lembrando que a matriz é uma matriz recíproca, ou seja, os elementos que estão aqui à esquerda da diagonal principal são o inverso dos elementos que estão à direita. Tá ok? Eu já fiz os julgamentos aqui, joguei aqui, falei que C1, no caso TIR, é extremamente mais importante que C2, que no caso aqui é o prazo da conclusão da obra, tá ok? Logicamente, C2 em relação
C1 é o inverso, ou seja, 1 sobre 9, dá 0,11. Ok? Depois, aplicando-se a média geométrica em cada linha, nós vamos obter o autovetor. Depois, soma-se e, por fim, normaliza-se. Tá ok? Lembrando que na normalização teremos 100%, ou seja, ou 1. Depois, vamos somar cada linha, como foi feito aqui. E agora calcular o lambda max. Como é feito isso? Pela forma da matriz multi, ou seja, pega esses valores, ponto e vírgula, igual matriz multiplicação, esses valores aqui, ponto e vírgula, e esses aqui. Perfeito, deu 4,10. O IC, como é que é feito o IC? É o lambda max menos n dividido por n menos 1. Nós temos aqui esse valor menos 4 dividido por 3, tá ok? Que resta 0,3447. Com RC com a matriz 4 por 4, o IC, no caso o IR, desculpa, vale 0,9. Então, esse valor dividido por 0,9, vamos obter em percentagem 3,83%. Ou seja, os dados são consistentes, pois estão abaixo de 10%. Perfeito. Agora vamos para nossas informações. A TIR aqui, ó, já foi dado os pesos da TIR. Então, como C1 aqui é TIR, já foi dado os valores da TIR. Então, o que nós devemos fazer aqui? Sei que a TIR da variável A1 vale 20%. Para A2 vale 29%. E para A3 vale 22%. Tá ok? Desculpa, tá aqui. Perfeito. Vamos com a TIR, quanto maior melhor, basta normalizar. Então vamos somar aqui, soma. E vamos pegar cada valor aqui e normalizar. Vou colocar aqui duas casas decimais. Perfeito. Esses valores aqui, do critério TIR, em relação a cada alternativa, para o critério na perspectiva do critério TIR, teremos esses valores aqui. Então, esses valores agora vão fazer parte da nossa matriz de decisão aqui, tá ok? Deixa eu em negrito aqui. Em cinza. Então, esses são os valores obtidos para cada alternativa em relação ao critério TIR, tá ok? Deixa eu colocar aqui TIR. Prazo aqui. Risco ambiental. E confiabilidade. Ok? Quem são esses caras aqui? Deixa eu colocar em negrito. De onde veio essas informações aqui? Então, ao jogar aqui em cima, obtive esse vetor normalizado aqui, 59,31, 9,39. Logicamente, o critério C1 tem o maior peso. Então, esses são os pesos para cada critério. Tá ok, pessoal? Agora, já fizemos a normalização para o critério TIR. Para o critério prazo, nós temos aqui prazo agora. Vamos deletar isso aqui. Então, prazo nós temos aqui de 2, 7 e 3 anos, tá ok? O prazo é o inverso, pessoal. O prazo, quanto menor, melhor. Ou seja, quanto mais rápido a obra estiver pronta, melhor. Ou seja, a variável de menor valor tem que possuir o maior peso. Então, o primeiro passo agora aqui é harmonizar, depois normalizar. Então, o que é feito aqui? Nós vamos agora, somamos agora, vamos dividir o somatório por cada posição do vetor aqui, a F4 para ficar constante. Agora vamos somar novamente. E agora iremos normalizar. Percebam o seguinte. O critério, aqui com duas casas decimais, de menor peso teve o critério de menor valor teve um maior peso. Então vamos aqui agora informar isso aqui no
vetor prazo. Vamos pegar esses valores aqui. Perfeito. Depois, o único que nós jogaremos aqui é riscos ambientais. Vamos aproveitar que confiabilidade já está pronto. Então, 94. Vamos aqui, confiabilidade. Então, deu. O que nós faremos aqui? Confiabilidade, quanto maior, melhor. Então, basta normalizar. Então, 94%. 94%. Depois, 99%. Depois, 85%, ok? Neste caso aqui, pessoal, basta normalizar. Por quê? O critério de maior confiável tem que ter um maior peso. E pegar os valores desse e colocar na matriz aqui. Perfeito, perfeito. Já o critério RA, vocês podem ver que é qualitativo. Está vendo aqui baixo, médio e alto. Então, o nuclear tem então iremos julgar. Então, o risco ambiental será julgado. Deixa eu deletar aqui para que vocês possam acompanhar. Então, sei que o risco nuclear tem um risco muito alto. Então, a termoelétrica. Então, A1 é termoelétrica, A2 hidrelétrica e, por fim, A3 nuclear. Então, a termoelétrica em relação à hidrelétrica, vou colocar aqui é 1 sobre 3 vezes mais importante. Deixa eu colocar aqui em forma de ré. Perfeito. Logicamente, eu estou falando que A1, desculpa, eu estou falando que A1, no caso aqui, é termoelétrica. É 1 sobre 3, ou seja, é 0,33 vezes mais importante do que a hidrelétrica. Logicamente, a hidrelétrica é 3 vezes mais importante para mim do que a termoelétrica. E a termoelétrica em relação à nuclear, vou dizer que ela é 6 vezes mais importante. Tá, ok? E a hidrelétrica em relação à nuclear, ela coloca 9 vezes mais importante. Nesse caso aqui, perfeito. Agora vamos calcular a média geométrica. Média geométrica da coluna. Somando aqui, somando cada linha, pessoal, para calcular o alto valor, chegamos no RC em percentagem 4,62%. Os julgamentos que foram feitos aqui foram consistentes. Ok? E para mim, para o meu julgamento, a alternativa mais importante para esse critério é a hidrelétrica. Okay? Nós iremos alimentar aqui embaixo. Vamos aqui pegar esses valores aqui. Perfeito. Por fim, pessoal, nós temos que calcular o vetor de decisão. Aqui, em conclusão, eu usei uma função lógica. C máximo, esses valores aqui, buscar alternativa. Tá? Nesse caso aqui, nós não podemos usar a função matriz multi, porque só podemos usar a matriz multi se o número de colunas forem iguais ao número de linhas. Nesse caso aqui, vamos usar a função somar produto do Excel, igual somar produto. Pegando esses vetores, esses valores aqui, ponto e vírgula. Esses pesos serão constantes. Clico em F4 e arrastar. Então, perfeito. Deixa eu colocar um tamanho maior. Então, nesse caso aqui, a ganhadora é a 2, a hidrelétrica, nos meus julgamentos. Tá, ok? Então, significa que são os melhores. Eu apenas mostrei essa alternativa com o objetivo, mostra para vocês. Aqui são atributos diretos e indiretos. Quando que se normaliza e quando que se harmoniza. E mostrar uma aplicação interessante em finanças, ou seja, em viabilidade econômica. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Bom final de semana a todos.